Eu penso que um diferencial de um bom comunicador tem aí um ingrediente que você falou de relacionamento, e é isso mesmo, é a capacidade de gostar de pessoas. E não importa quem é esse outro. Sim. Não importa se esse outro estudou tanto que você estudou, ou mais ou menos. Porque a comunicação não é só o falar, é expressar quem você é. Mas a gente também precisa entender que cada contexto pede uma forma de comunicação. O grande fator que trava a vida das pessoas é a tal da palavrinha que tem gente que acha o máximo, mas é o perfeccionismo. Quando que a gente demonstra, assim, com segurança, sem perder, assim, o desafio de perder a humildade, vamos dizer, na fala? Mas sabe o que eu percebo? Que as pessoas que chegaram num nível muito alto na carreira, geralmente são pessoas que lidam bem com a humildade. Sejam bem-vindos a mais um podcast, Mundo Real. E hoje eu estou bem empolgado, Vanusa, para conversar aqui com a Cida, que é uma pessoa muito especial. Eu tenho muita admiração pela Cida. Como é que você está, Cida? Muito bem, João. Eu também estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria enorme receber esse seu convite e fazer parte desse bate-papo junto com você e com a Vanusa. Não, e eu preciso dizer, né, que para mim, além de tudo, é uma alegria, porque a Cida faz parte da minha história e da minha vida. Eu acho que faz parte da minha também. Então a gente tem uma caminhada aí de muito tempo, não vamos falar Por quanto. outro lado, Vanusa, eu estou um pouco nervoso também. É? Claro. Ela vai ficar te avaliando. Exatamente. Exatamente. Como é que a gente vai fazer um podcast? Eu preciso relaxar mesmo. Como é que eu faço para relaxar, Cida? Começa respirando, se conectando com aquilo que você tem vontade de falar. Legal. Vou tentar. Vou fazer um esforço aqui porque uma das coisas que eu aprendi com a Cida, que foi muito interessante para a minha vida, foi de que a gente tem que ser o que nós somos para se comunicar. Você simplesmente passar conhecimento, conteúdo, responder, enfim, fazer um discurso em cima de um assunto específico sem que aquele assunto tenha relação com você, não funciona. Não. Então, assim, chegou um momento da minha vida que, do que eu aprendi com você, inclusive, que eu me olhei no espelho e falei o seguinte: olha, se tem coisas que eu não posso resolver comigo mesmo, eu não posso me comunicar com outras pessoas. Não é verdadeiro, né? Se não for verdadeiro, como é que você vai convencer alguém? E aí eu tenho que dizer que essa tua caminhada, essa busca da autenticidade do teu discurso foi muito gostoso acompanhar, porque você levou isso como um grande desafio de não querer ser mais um político falando um discursinho bonito, falando bonito, né, João? Mas trazendo elementos que eu considero cruciais para um bom comunicador. Autenticidade, naturalidade e humanidade. São 3 elementos que precisam aparecer em toda fala que se propõe a tocar o outro, trazer uma mensagem para o outro. Agora, muita gente que chega para você, chega lá, marca uma consulta com você, ou participa dos teus cursos, palestras, chegam lá nervosos, não sabem como começar. Sim. Como é o primeiro passo para a gente... E hoje todo mundo está nos assistindo agora e pensando nisso, né? Eu estou no Instagram, eu faço stories, eu faço um Reels, eu faço um vídeo para o Facebook. Será que eu estou falando bem, estou falando direito, né? É bem interessante isso, porque quando a gente fala de comunicação, nós falamos de absolutamente tudo que acontece no nosso dia envolve comunicação. E eu costumo perguntar, qual que é o teu problema na comunicação? Eu não sei. E comunicação é importante para você? Sim, ela é tudo. Mas onde que está? Não sei. E sabe por que isso? Porque nós podemos comparar a comunicação com uma grande caixa de ferramentas que tem diferentes ferramentas que precisam ser usadas em diferentes momentos. Então, uma pessoa pode falar rápido demais e ter problema para ser compreendido e ter que repetir o que falou. Outra pessoa pode não conseguir organizar bem o pensamento. Falar de forma enrolada, se repetir, também não chega lá. Mas são coisas diferentes. E o meu dia a dia, que eu acho que é uma delícia, é exatamente descobrir qual é a dificuldade que está travando a vida daquele cliente ou paciente que chega lá. Cida, e tem alguma relação, por exemplo, uma pessoa que é depressiva, ela pode ter problemas de comunicação, uma pessoa que é muito ansiosa, isso também reflete na comunicação, na maneira dela falar? Eu não diria assim que chega a ser um problema, mas impacta a comunicação. Uma pessoa depressiva,
ela tende a colocar menos elementos de prosódia na fala, ou seja, ela vai enfatizar menos, ela vai ter um ritmo um pouquinho menos acelerado. Isso tudo pode passar tristeza, monotonia, mas também é uma forma dela contar para o mundo como é que ela está se sentindo. Sim. Isso acaba impactando quando ela é uma líder de ocupa uma posição importante, que ela tem que ter comando, que ela tem que chamar todo mundo. Uma mãe tem uma posição importante dentro de casa, né? Quem não lidera alguma coisa numa situação? Aí vem o trabalho da autoestima, né? Claro, com certeza. E no caso da ansiedade, isso é fato. Hoje, todos nós nos tornamos reféns da ansiedade nossa ou das pessoas que estão ao nosso redor. E claro que isso impacta a comunicação. É a pressa, é a dificuldade de ouvir, é a falta de interesse pelo que está sendo falado, é também uma vontade de já nem falar nada, porque já não consegue lidar com tanta ansiedade. Então, de fato, o emocional tem um impacto muito grande na comunicação. Mas o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa que tem uma limitação com a voz, por exemplo, teve uma alteração em sala de aula, ficou rouca, teve uma alteração orgânico-funcional, ou seja, fez um nódulo, tem lá um cisto, alguma alteração que deixa a voz muito rouca. Esta pessoa vai também ter um impacto no seu emocional, porque ela não vai conseguir falar. Está numa festa, está numa reunião, todo mundo fala, ela não pode. É uma e daí precisa se adaptar, o comportamento precisa adaptar àquela realidade. Tem que fazer um trabalho muito firme de mudança de comportamento vocal, uma terapia fonoaudiológica para corrigir o problema e muitas vezes cirurgia também. Por exemplo, agora, recentemente, uma cliente minha fez cirurgia. Eu acho que de todos os meus clientes que já fizeram cirurgia nas pregas vocais, essa é a mais falante. Para ela ficar alguns dias sem falar, fazendo repouso, olha, ela falou, Cida, eu achei que eu fosse enlouquecer, mas no final disso tudo, eu descobri que o silêncio era tudo que faltava na minha vida, não é? Aprendeu a importância do silêncio. Sim, exatamente. Por exemplo, a gente percebe alguns cantores perdendo a voz, né? Perdendo assim não sei se chama potência vocal, a qualidade da voz, né? O Lulu Santos, por exemplo, a gente percebeu muito bem. Hoje ele melhorou, ele deve ter feito alguma coisa, mas teve um momento que ele praticamente não tinha voz, ele ficou muito rouco. E agora a Maria Bethânia parece estar passando por uma situação dessas. A Marina, né? A Marina Lima, ela perdeu a voz e tal. Então, quer dizer, além de tudo, isso impacta também ao contrário, né? Você perde a capacidade de se comunicar e depois entra em depressão ou tem um outro problema, também pode acontecer, né, Cida? Sim, e muitas vezes limita a carreira, porque um cantor que não tem como cantar, ele não pode exercitar aquilo que ele mais gosta, né? De soltar a voz e tal. Mas os profissionais da voz, que são as pessoas que precisam, que têm uma alta demanda vocal, precisam, de fato, de muito treinamento. E a vida é cumulativa. Não adianta só essa história de pegar uma dica aqui e outra ali. Vou comer uma maçã para resolver minha voz. Não vai adiantar. Então, é treinamento, é dedicação e ter o hábito de cuidar da voz. Pela alimentação, pelo sono, uma série de elementos que vão fazer a diferença no dia a dia e lá na frente também. Sim. Eu queria aproveitar aqui e apresentar a Cida também, o currículo dela. A gente conhece, começou a gente falando, ficou ansioso para conversar, para perguntar. As pessoas já sabem do que se trata, né? Mas a Cida pesa, Cida Stier, que é fonoaudióloga, especialista em voz, ela faz mentoria em comunicação pessoal e media training. Também tem foco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, comunicação e carreira, né? Todo mundo precisa hoje. Muitos anos de experiência, ela não me autorizou a falar quantos anos de experiência ela tem aqui. Ela se formou na PUC, é mestre em distúrbios de comunicação, é doutora em administração e neuromarketing, pós-graduada, tem vários cursos, faz também comunicação de alta performance. Essa palavra está na moda, né? Alta performance em tudo. Eu já estou até deixando de usar, porque quando eu usava, não estava. Então, mas é uma palavra boa. O que é a comunicação em alta performance? Olha, nós podemos dizer que falar bem, todo mundo fala. Quer dizer, o falar. Aos 4 anos,
criança já está ali completando a aquisição da linguagem e ao longo da vida ela vai se virando com todo esse desenvolvimento que ela teve ali. Nem sempre ela fala bem, porque às vezes ela pode ter várias alterações que dificultem, mas o fato é que vai. Na fase adulta, quando a pessoa diz, não, mas eu quero falar bem. Pega lá uma coisinha aqui, outra ali, consegue falar bem com algumas orientações. Mas o falar muito bem, João, o falar muito bem, e você sabe muito raro, bem né? disso, isso exige muita dedicação. Porque a comunicação não é só o falar, é expressar quem você é. E aí é que entra muita coisa que a gente tem que ir corrigindo no meio do caminho para que a comunicação possa refletir esse nosso jeito de ser. Então a gente tem que se melhorar. E a alta performance é você trabalhar com muita dedicação em todos os níveis para desenvolver as habilidades. Né? Você pode estar achando que está falando bem, Sim. mas você não está tocando o coração das pessoas. Né? Pesquisas qualitativas, por exemplo, quando participei de disputas eleitorais, eu estava me comportando muito bem num debate, por exemplo, estava sendo bem avaliado, só que ao mesmo tempo as pessoas ficavam desconfiadas da minha comunicação. Não, esse cara está enganando alguém, ele está se comunicando bem demais. Ele fala bem demais para ser verdade. Para ser verdade, é verdade. Sim. Então é o seguinte, eu precisava naquele momento, ou qualquer pessoa, evoluir, daí precisa de um treinamento de alta performance para entender que talvez eu precisasse ser mais verdadeiro, até mesmo errar durante a fala. Sim. Tá certo isso? Tá certo gaguejar isso. ou Sim. não sei, para demonstrar que tô trazendo aquilo que não foi um treinamento. Claro que a gente precisa se preparar, lógico, claro. Você sempre disse isso. Mas ao mesmo tempo em que quando você se prepara demais, talvez você leve um conteúdo... Quando perde a naturalidade, voltando à questão da naturalidade. E aí né? é o ponto, quando a gente pensa assim, o que é ser natural na comunicação? É falar de qualquer jeito, é falar errado, ter vícios de linguagem. É um natural bem fraquinho. Mas o natural a que eu me refiro, e que é essa busca, e você trabalhou bastante isso, é entender quais são os elementos que nos representam. Então, por exemplo, eu vejo que a sociedade traz muito isso, da pessoa ter que performar na hora que vai fazer uma apresentação. Tá lá na frente, tem que ser um showman, showwoman, tem que mostrar que tem que ser poderoso. Eu, sinceramente, me canso dessa história, porque eu vejo que algumas pessoas são tímidas, mas, no entanto, elas se preparam tão bem para fazer, eu tenho um monte de clientes assim, se preparam tão bem para fazer uma apresentação, chegam lá e mostram essencialmente quem são, sem fazer força. Quer dizer, fizeram a força de treinar. Com um olhar, com um sorriso, com uma brincadeira. Porque você sabia que o ser humano consegue identificar a verdade no outro em 2,5 segundos? Que legal. E é por isso que eu fui buscar esse entendimento do neuromarketing com as ferramentas que ela proporciona para avaliação. Meu doutorado acabou me trazendo muitos aprendizados em relação a isso. Então, uma campanha, João, não adianta querer falar bonito. Você tem que falar com o teu coração, com a verdade mesmo. Aí você chega mais longe. E você acha que a internet diferenciou os produtos, vamos dizer? A gente está falando de política aqui, mas a gente pode falar de outros personagens e atores no processo. Profissionais de outras áreas, porque de repente que você vendem seu trabalho. A comparação com a televisão, por exemplo, quando alguém grava um comercial na televisão é uma coisa. Sim. Né? Às vezes tem um teleprompter, a pessoa está lendo. E a gente sabe que é um comercial. É o da Baby Johnson, vamos dizer, né? Ou da Doriana, né? Aquela família perfeita. E de repente, no Facebook dela, no Instagram dela, tem lá um mundo real, né? Ela mais natural, conversando. Será que o natural é aquilo? É a forma como a gente se comunica com os nossos filhos? É do jeito que a gente está natural em casa? Assim a gente passa a verdade? Será que a internet foi um divisor de águas aqui? Eu acredito que sim, mas a gente também precisa entender que cada contexto pede uma forma de comunicação. Eu ouço muito, há muitos anos trabalho com jornalistas, a Vanusa foi ela me salvou. Minha pupilinha. E o problema da Cida é o seguinte, que ela nunca está satisfeita com a nossa comunicação. Viu? Mas ela está certa. Ela tem que sempre... A nossa comunicação sempre tem que melhorar. Claro, senão a gente já pode ir embora daqui. Mas ninguém é
perfeito. Existe um cara no mundo que se comunica de maneira perfeita? Ninguém, eu acho, talvez. Claro, tem pessoas que você admira. Muito bons, mas se você pudesse sentar na frente dessa pessoa, você não daria uma dica? Não, mas eu não fico buscando. Sim, mas se você analisar. Mas se for analisar tecnicamente, certamente todo mundo tem algo a ser corrigido ou melhorado. Mas olha, dentro do seja estilo, na roupa, seja na postura, seja no corte de cabelo. Agora, é interessante assim, que as pessoas criticam muito, jornalista fala tudo igual. Mas é informação. Por que um jornalista tem que falar uma notícia com uma certa isenção? Porque ela está informando, dando direito a você de fazer o que você quiser com aquela informação. Escolher a tua opinião em relação àquilo. Hoje isso é muito diferente do que já foi no passado, mas mesmo assim é diferente do que é no YouTube. Sim. O entretenimento é diferente da informação. E aí entra algo que eu tenho vivenciado e estou adorando isso. Porque qual é o profissional hoje que não depende de maior exposição para se desenvolver na carreira? Pode ser uma pessoa de TI, pode ser um político, pode ser... Mas olha, a pessoa que nunca precisou falar... Um fisioterapeuta, um médico, um dentista... Um dentista que estava ali só mexendo na boca, tem que falar. Tem. E essa é uma grande demanda que eu tenho vivenciado hoje, porque vem assim, se agarrando, como que diz, eu não quero gravar vídeo, eu não quero isso, mas eu preciso. E aí como é que faz? Primeiro tem que perder o medo de errar. Eu mesma, vocês sabem que eu estou nessa minha jornada online, e o Vinícius, que está aqui, faz parte do bastidor dessa história, acompanhou a minha saga. Você tem que desconstruir, você tem que ir para o meio do campo, você tem que errar, você tem que depois olhar para aquilo e dizer, meu Deus, como isso estava péssimo, como estava ruim. E saber que é um movimento. Mas se você tem um propósito e você sabe o que você quer transmitir, vale muito a pena melhorar a comunicação em todos os níveis. E sem medo de, vão me julgar. Que julguem, o que eu vou fazer? Eu estou vivendo o meu propósito. Sim, e você está fazendo, né? E é passo a passo, né? Claro. Nada, você não conquista nada, assim, do nada, né? Exige um esforço, um trabalho. Duro. No mundo real é assim, a gente precisa desse esforço, desse treino, se autoavaliar, olhar o que você gravou, no caso dos vídeos, e ver, puxa, poderia ter ficado melhor, né? Mas isso que é o legal, é o que eu consigo fazer nesse momento. Isso, é o melhor hoje. Agora, esse negócio de se autoavaliar é um erro clássico de quem, né, de quem começa a falar em público, começa a fazer discurso e fica se autoavaliando durante o discurso, né? Fica autoavaliando, se censurando, se julgando. Se julgando, exatamente. Aí perde o foco. Perde completamente o raciocínio. Aí estragou o discurso, né? Sim, com certeza. Você não pode fazer isso. Não pode, você tem que se concentrar no que você... E depois que terminar, daí, meu Deus do céu, que coisa horrível que eu fiz agora. Olha, com tudo que eu vejo, o grande fator que trava a vida das pessoas é a tal da palavrinha que tem gente que acha o máximo, mas é o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista. Eu digo assim, pega esse perfeccionismo, embala bem e joga longe. Porque se você, nesse mundo, com essa dinâmica que a gente está vivendo, se você quiser as coisas muito perfeitas, você não sai do lugar. Eu acho que fazer sempre do melhor jeito possível, veja o cuidado de vocês aqui, para começar essa gravação, quantos testes, quanto isso, quanto aquilo. Que gostoso isso. Mas será que tem que ser perfeito? Será que a gente tem que se amarrar na cadeira e falar, olhe para cá, olhe para lá? Claro que não. Mas e a pressão que existe em cima? Você falou aqui da importância da pessoa saber se comunicar daqui para frente. Não vai ser só o comunicador, o jornalista, e também não só o político, não só o radialista, vai ser o médico, o fisioterapeuta. Já está sendo. Já está sendo. Existe uma pressão também nos ombros desses profissionais. Se eu me comunicar, eu posso ser um baita no médico, mas se eu me comunicar mal naquela reunião em que eu vou apresentar um projeto de uma clínica nova, ou mas por isso que é o treinamento. Conversar com uma... E sobre esse treinamento, existe um treinamento específico para cada ocasião, para uma reunião, para uma entrevista? Sim, com certeza. Como é que funciona? Sim, o desenvolvimento de uma carreira te coloca em situações muito diferentes.
Então, num primeiro momento, você está sendo comandado. Você tem a necessidade de saber entrar numa reunião e se posicionar muito bem. Esse se posicionar significa saber dar opinião de forma assertiva, falar a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Mas aí muita gente que diz, não, sabe o quê? Ele fala melhor do que eu, isso, aquilo, deixa de falar. Então ele deixa de avançar na carreira porque não se posiciona numa reunião. Aí vem eu falar em público. Falar em público é uma coisa muito importante, mas não é uma coisa que acontece toda hora. Mas você tem que estar preparado, porque esse dia vai acontecer. E o que eu percebo que muita gente considera, eu preciso fazer curso de oratória. Eu não trabalho com oratória. A minha linha é dentro da neurocomunicação e dentro da visão fonoaudiológica, porque eu saliento isso porque é um erro a pessoa achar que pegar umas dicas de oratória vai fazer com que ela fale bem em público e no resto da vida. Não. Então ela está se preparando, e é ótimo, tem cursos excelentes para preparar para a performance em público. Mas às vezes ela sai de lá e continua não sabendo se posicionar na reunião, no dia a dia, com as suas equipes. Então tem que ter esse olhar, e esse treinamento ele tem que abraçar isso também. E aí vem o vídeo. Meu Deus, aí o vídeo é aquela coisa de dizer, meu Deus, mas todo mundo vai ver como é que eu sou, mas todo mundo já viu. Você que não viu ainda. Não é? Todo mundo sabe exatamente. Pior, agora eu tô vendo você um pouquinho mais travado. Agora, João, Ivan, eu passo por uma situação que assim, as pessoas dizem, nossa, Cida, você atende tanta gente importante e tal. Graças a Deus eu nunca tive nenhuma trava de poder errar e fazer o meu processo dar certo. Porque se eu ficasse pensando, meu Deus, vão me julgar. Sinceramente, eu não estou nem aí, porque eu preciso errar para entender esse processo. E eu acho que na comunicação, Cida, até queria que você falasse sobre isso. Quando a gente gosta daquilo que você está falando a respeito de algo, né? Quando você está falando a respeito de algo, isso já é o primeiro passo para você começar a falar bem, sim, né? Sim. Porque o gostar vai encontrar aquela naturalidade que a gente estava conversando agora há pouco, né? Uma entrega. Você vai falar com alma, né? As suas palavras ficam cheias de alma. Isso que é muito legal, né? E às vezes as pessoas vão falar de coisas que elas não se envolvem. Não precisa gostar, mas ela tem que se envolver. Sim. Não é? Sim. É por aí. Sim. Tem que ter um comprometimento com a fala. Com certeza. O tema também, né? Com o claro. tema. Sem dúvida. Não só com a fala, mas o que está por trás da tua fala, né? O que é o tema. Um grande erro, tá? Na pessoa que acha que decorou uma fala, ela, por si só, ela vai existir. Não vai. E aí entra de novo aquela história, eu tenho que me certificar que eu não vou errar de jeito nenhum. Então, melhor eu fazer um script, vou decorar esse negócio. Quanta gente faz isso? Juízes, eu vejo gente assim que não quer mostrar de jeito nenhum que tem medo de errar. Esqueceu uma vírgula, não fala mais. Não fala mais. Trava a comunicação. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, que é uma palavrinha grega que diz, né? Ter Deus dentro de si. Então, quando se fala algo que você sabe que tem vida, que tem uma energia que te impulsiona, não tem como dar errado. Só que às vezes a gente tem vergonha de contar que a gente gosta de falar sobre isso e aquilo, ou valoriza mais o tema do outro. E uma das coisas que mais me fascina no meu dia a dia de trabalho é que eu passo um dia ali, o João sabe como é que é, né? Um atrás do outro, aquela loucura, e agora com meus alunos online, tudo quanto é canto, eu ouço histórias que enchem meu coração, porque cada um tem sua história. Não existe uma pessoa mais importante do que a outra. Então, você se privar de falar algo porque você acha que o outro fala melhor, é uma grande bobagem. Porque o outro tem uma história melhor que a tua. Não, minha profissão aqui não é tão importante e tal. Nada disso. Vá lá e faça acontecer. A internet mostra isso, né? A gente falou um pouquinho de segurança, de construção, de autoestima, segurança. Quando que a gente demonstra, assim, com segurança, sem perder... Sim, o desafio de perder a humildade, vamos dizer, na fala, né? Porque o excesso de segurança, muitas vezes, passa uma imagem de arrogância, de prepotência. Eu tenho muito conhecimento, eu vou falando, eu vou interrompendo quem está me perguntando. Como é que eu consigo conduzir isso, né? Ao mesmo tempo, estou preparado para uma fala, sem que você vai lá para uma reunião, por exemplo, para ser contratado numa empresa.
Os caras não estão a fim de receber lá um super, né, um super discurso de um cara que vai ser entrevistado para trabalhar para eles, né? O professor de Deus, o professor né? de Deus. Sim, Exatamente. sim. Como conduzir isso numa entrevista como essa, por exemplo? Posso contar para vocês que o meu bastidor, no meu dia de trabalho, é muito cheio de celebridades, de pessoas que são muito importantes, que têm muita visibilidade. Mas acho que o Isso primeiro me traz passo, desculpa te grande- interromper, o primeiro passo para demonstrar humildade já foi dado, porque eles te procuraram. Sim, afirmando claro. que Não, mas às vezes sabem não é tudo. bem assim, João. Às vezes ele acontece muito, ó, Cida, eu tô aqui porque eu vou Me perder meu mandaram. emprego. Ah, tá. Porque, isso tem acontecido muito. Porque eu sou arrogante, na minha avaliação de performance apareceu que eu sou arrogante, se eu não mudar isso em 3 meses, tô fora. Então a pessoa vai, porque daí já não tem mais jeito. Mas sabe o que eu percebo? Que as pessoas que chegaram num nível muito alto na carreira, geralmente são pessoas que lidam bem com a humildade. Agora, eu faço uma divisão, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, Vanusa, que existem três tipos de profissionais. Aquele que está iniciando e que ele é guerreiro, ele se joga no chão, ele faz o que precisa fazer para entender e ir para frente. Então é o que está ali buscando soluções. Aí tem o nível 2, que a gente já vai falar. E o nível 1, digamos, o topo que está lá, é o cara que já foi Do guerreiro, 3, do grupo. do 2. Mas ele está lá. Então, ele não se torna arrogante, João, porque ele sabe o valor de cada etapa, ele sabe o valor do outro, ele se coloca de uma forma bacana. Mas muita gente que fica entalada no nível 2... Eu, inclusive, junto com as minhas amigas, nós temos um grupo de estudo, que uma vez a gente pediu todo um trabalho com um psicólogo, uma pessoa maravilhosa, para nos ajudar a atender pessoas que são muito arrogantes. A enquadrar. Enquadrar, você sabe que isso não tem muita dificuldade, mas assim... Mas fazer com que a pessoa O cara tem que ser enquadrado, né? A pessoa sabe? tem que ser enquadrada. E aí, esse psicólogo falou uma coisa muito bacana. A pessoa arrogante é aquela que roga por ajuda, mas não sabe pedir. Eu acho muito legal isso. Porque é aquela pessoa que precisa estar num lugar querendo mostrar que ela é muita coisa, mas lá dentro... É uma insegurança. E aí a pessoa é uma realmente carapaça, segura, né? Ela não tá nem aí para querer mostrar para o outro que ela é segura. Ela não faz força, você não acha? Agora tem muita comparação. Isso que você falou no início aqui. Por exemplo, eu convivi em um ambiente em que a fala é você jogar, você ser bom de bola, é a tua fala. Sim, né? Vamos você dizer, precisa disso. em comparação com o futebol. E você acaba se comparando, porque você está no meio de um debate, diariamente. Se você vai bem, você vai ficando mais empoderado. seguro e empoderado também. Isso é muito bom. Claro que mas é ao mesmo aí que tempo... o nível 2 e o 1 se ao mesmo o tempo... risco da arrogância, né? Vem aí. Mas vamos pegar você aqui nessa Não, história. não fala de mim. Vamos Não, falar. eu tô numa outra fase da minha vida. Ô, João, Eu não veja, quero falar disso. Mas tem história, não pode jogar Você fora. começou muito menino nessa história da política. E você foi entendendo o processo, foi se dedicando. E eu era muito tímido, né? E eu já tinha feito treinamento com você e me preocupava com isso e queria me apresentar bem, por mais que isso não fizesse diferença nenhuma do ponto de vista eleitoral. Sim, para uma eleição proporcional, é importante, mas não tem o impacto que tem numa eleição majoritária, por exemplo. Com certeza. Mas eu descobri que lá, por exemplo, no Congresso Nacional, você tem que se posicionar sempre. Não pode deixar o outro falar no seu lugar. Falem, né? Deixem os outros falarem, e você fica naquelas, mas esses caras entendem muito do assunto, né? Eu não vou me posicionar porque eu vou me colocar numa posição inferior àquele cara que acabou de falar. Tem que ir lá. Mas daí eu descobri, inclusive com a tua ajuda, que é preciso se preparar. E daí eu descobri que 90% de quem está lá não se prepara. Então, se preparar minimamente, você está... Milhões de anos-luz à frente. Muitos anos na frente da maioria. Muito à frente, isso mesmo. E entender de diversos assuntos, estudar diversos assuntos, você mais ainda. Então, assim, eu descobri muito isso. E 2 coisas que dependem da comunicação para a gente ver como a comunicação é importante. A fala, o conteúdo, o preparo para a fala
e o relacionamento. Uhum. Quem se destaca no meio de 513 parlamentares, por exemplo, é por conta desses dois fatores. Com certeza. É você ser admirado pelos seus pares por conta do teu conhecimento, da tua fala, ou você se relacionar bem com eles nos bastidores, que depende também do teu carisma e da tua fala. Da tua capacidade de escuta, da tua capacidade de falar na hora certa. São as famosas habilidades sociais que estão tão em alta, ou seja, você saber se relacionar de uma forma cordial, você não estressar desnecessariamente, você colocar o outro em sintonia com você. E tem como num discurso, num palanque, numa rede social, através de um vídeo, você se aproximar dessa forma, daquela pessoa que está te assistindo? Assim, como um amigo, né, como uma pessoa mais próxima? Através da fala, você diz? Sim. Uhum. E você fez isso muitas vezes, João. Fez isso muitas vezes, com certeza. Eu penso que um diferencial de um bom comunicador, tem aí o ingrediente que você falou de relacionamento, e é isso mesmo, é a capacidade de gostar de pessoas. Verdade. Eu adoro observar essa característica de quem fala bem. Quem fala realmente com alma, fala com o outro e não para o outro. E não importa quem é esse outro. Sim. Não importa se esse outro estudou tanto que você estudou, ou mais ou menos, ou é uma pessoa que trabalha numa função abaixo de você ou acima de você, você realmente vai tratar todo mundo com a mesma deferência, porque você gosta de conversar com pessoas, é isso, não é, Cida? Sim, e muitas vezes isso também tem que ser exercitado. Pode não ser uma habilidade que a pessoa tenha no dia a dia, por N questões, porque foi criada de uma forma mais fechada e tal, e não descobriu o poder que tem ali na comunicação. Mas, de repente, ela vai em algum lugar e alguém pede a opinião dela, e ela consegue expor. Ela vai acreditando muito mais nela, vai ganhando autoconfiança. Por isso que eu acho que a comunicação é uma forma maravilhosa de conexão que nos liberta. E é mesmo. Com certeza, porque... eu ia falar isso hoje. Eu estava pensando hoje, eu falei, eu vou conversar com a Cida e vou colocar exatamente isso. Realmente, você conquista a liberdade. Agora, é uma evolução, porque no início você está lá atrás de uma câmera, travado, preocupado com o que você vai passar, com aquilo que você anotou. E não tem aquela pessoa ali atrás da câmera, né? Você vai ganhando confiança e entendendo. Acho que daí o desafio se torna o quê? Em qual veículo de comunicação eu vou conversar com quem, né? Sim, esse com quem que é importante. Com quem, né? Quem está por trás da minha rede social, quem está por trás da televisão, quando eu dou entrevista, do rádio, do ambiente que a gente está, né? Quem está nos ouvindo, quem está por trás, para você se comunicar, isso que a Vanusa colocou. Então, acho que o grande segredo é você conseguir atingir todas as pessoas com o máximo uma fala. de pessoas com uma boa, uma boa fala, uma boa comunicação, e aí que essa coisa da alma, de gostar, por isso que eu sempre brinco aqui com o João, com o Vinícius, que para mim fazer comunicação é me divertir. Se eu não me divertir, foi, né? Se eu não me divertir, não dá, porque aí não é legal. Não é você. Não sou eu, e daí não tem aquela... Eu não vou conseguir me jogar. Não tem brilho nos olhos. Não tem. E aí que é gostoso, né? Então, mas eu vejo que as pessoas podem conquistar isso. Claro. Né? Não é porque a Vanusa nasceu para ser jornalista. Não é verdade. Porque eu já fui muito tímida. Quando a Cida foi me atender a primeira vez, eu lembro até hoje que eu olhei para ela e falei assim, graças a Deus você veio me salvar. Eu tomei um susto. Assim cheguei no estúdio, cheguei lá, e ela, ai, que bom que você chegou. Eu falei, nossa, será que eu tô atrasada? Eu falei assim, se você não viesse, eu iria embora, apresentadora. Eu era apresentadora no interior e tinha pedido demissão já. E assim começou a nossa amizade. Eu odiava apresentar, sempre gostei dos bastidores, né? Ah, eu detesto essa conversa. Eu adorava os bastidores. É mentira? E aí, mentira. Não, naquela época tudo bem, é verdade. Ela acreditava nisso. Eu tinha medo, essa coisa da exposição, a timidez. Que vão pensar em mim, né? Provavelmente, eu vou errar, e aí, né? Nem me lembro o que passava pela minha cabeça, só sei que eu nem conseguia respirar, né? Eu mal conseguia respirar, muito menos ler uma notícia. Então aquilo era uma Mas deu tragédia. Certo. Eu acho que eu tô aqui hoje falando. Deu muito certo. Deu muito certo já no primeiro. A primeira coisa que eu tive que fazer com ela, eu falei, pelo amor de Deus, respira, calma. Mas e daí, como é que foi esse primeiro episódio?
Não, aí eu já estava apresentando, né? E era um A trauma Vanusa para era mim. muito menina, era muito talentosa, mas ela tinha medo dela mesma. Então ela ficava ali se cobrando que ela tinha que. E é isso, é o medo de ser, porque a gente não se conhece muito bem. Então como é que eu vou ser algo idade que eu não sei o também, que é? Dá medo. É. E a idade, a cobrança de você estar numa emissora que de repente você tem a responsabilidade, o peso. Tem gente que vem mais pronta, eu precisei ser lapidada e a Cida fez muito Você dessa começou lapidação. já na RBC. Não, eu nessa época eu trabalhava na Manchete. Lembra? Porque o meu primeiro trabalho dentro de estúdio foi na TV Iguaçu. Com a Verônica, com alguns... Macedo? Você que viu que amor. legal. E aí, bem na época, abriu a Manchete. E no primeiro jornal da Manchete, meu Deus, que coisa mais antiga isso nem existe mais a Manchete. Tava eu lá, junto com os apresentadores, com o meu minha história toda. E aí aconteceu que, eu não sei como, o Chiquinho da CNT soube do meu trabalho. E eu era uma menina, e ele falava, vai lá na menina Cida. Eu não sabia quem que era o Chiquinho que dizia, vai lá na menina Cida. Eu falei, Chiquinho, olha, eu tô recebendo aqui algumas pessoas que você tá me encaminhando, queria te agradecer e tal. E nessas alturas, a Cris Grêmio, que ela tem uma contribuição muito grande na minha carreira, porque ela tinha uma voz que precisava muito, ela era muito menina, precisava muito ser trabalhada, e ela acreditou no trabalho. Eu estava começando a fazer esse trabalho, estudando muito para entender como que era uma voz profissional, e a voz dela deu certo. E isso causou uma coisa de indicação. Ai, nossa, Cris, o que aconteceu com a tua voz? Eu também quero e tal. E aí que começou a minha história. Hoje eu tenho centenas de jornalistas e olha, cada voz está no meu registro de forma única. Não tem uma voz que eu diga assim, essa é igual, não. Quando eu ouço aquela voz, me dá uma alegria. Quando eu ouço lá um repórter, lá não sei aonde, eu digo que eu empino pipas. Eu treinei essa voz, você pensa. Eu digo assim, meu Deus, essa voz é minha. Às vezes eu estou ouvindo uma televisão, alguma coisa lá longe, essa voz é minha. E o registro é interessante isso, né? Porque eu trabalhei muitos anos em TV, fui editora há muitos anos, então assim, eu tenho um registro também de voz que, nossa, posso ter ficado muitos anos sem escutar aquela voz, mas eu escuto e eu digo... É o fulano, outro dia eu ouvi o Vinícius. Falei, o Vinícius que tá aí, olha, ele tá na CNN e tal. Que então legal. é muito legal isso. E a Cida também tratou um problema. Eu tive nódulo nas cordas vocais, um nódulo chatinho que demorou para sair, muito, né? Falava alto, gritava, e além disso, tinha péssimos hábitos. Trabalhei na pauta, ficava com o telefone aqui, escrevendo aí. Foi indo, e a gente fala muito quando você está na produção de matérias, né? Então, e ali foi, a Cida também, foi um outro momento, nós éramos amigas já há muito tempo, mas foi outro momento de tratar a voz, e aquilo, claro, me atrapalhava, não conseguia trabalhar. Sim, porque a voz não saía. Bem rouca, né? Cida, a gente está falando aqui de profissionais da comunicação, do teu treinamento com jornalistas, com comunicadores, pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Mas não só os comunicadores, jornalistas, apresentadores que usam a voz. A gente recebe aqui, por exemplo, outro dia a gente recebeu aqui o Gabriel Fará, que é professor de beach tênis, que virou uma febre esse negócio de beach tênis, e ele passa o dia gritando, né? E ele falou de outros professores e professoras que não estão aguentando por conta da voz. Já foram no fonoaudiólogo? É a primeira coisa. É a primeira coisa. Como é que vai fazer uma atividade que tem um uso tão intenso? Coloca em risco a própria profissão, né? Pois é, e o mesmo vale para o professor que está dentro da sala de aula também. Sim, né? Existe sim. o poder público, em alguns casos, investe em treinamento para comunicação desses professores? Sim, muitas vezes. Aqui em Curitiba, eu fui responsável pela introdução e pela coordenação do programa de treinamento fonoaudiológico dos professores da rede municipal de ensino, na gestão do Cássio Taniguchi. E foi muito bacana, porque na ocasião eu tive a oportunidade de trabalhar com 13 mil professores. E como é que era a história? Eles já iam para o otorrino e havia muito afastamento, porque chegava lá, tá com nódulo, tá com isso, tá com aquilo,
fica fora, vai fazer o tratamento. E na época nós fizemos um trabalho preventivo de treinamento e também de avaliação. E negociando bem, falando muito do valor da voz, fui ali num lado, no outro, no secretário, no Paulo Schmidt, ele falou, Cida, vamos resolver isso. Eles começaram a fazer os encaminhamentos dos professores para tratamento. Então foi um trabalho que eu apresentei até fora do Brasil, os resultados, porque ia desde o treinamento, o ensino de uma técnica de aquecimento vocal, a identificação de um problema, ao tratamento. Nossa, nós diminuímos muito a incidência de afastamento de sala de aula. Trabalho preventivo. Um trabalho preventivo. E hoje eu não sei como é que está isso na prefeitura, mas por muitos anos eles mantiveram a mesma proposta e eu, inclusive, dei algumas supervisões em alguns lugares fora de Aí você trata da saúde da voz, né, das Exatamente, cordas vocais do Programa professor. Saúde e Qualidade Vocal, o nome desse Você não programa. acha que isso devia ter um momento na formação do professor, seja ele em qualquer Será área? que não tem ainda? Eu sei que a tua Não filha sei. estudou nos Estados Unidos, eu estudei também. Os primeiros 2 anos lá de faculdade, eles são iguais para todo mundo. Você faz eles chamam de General Education. Coloca Então, todo mundo na mesma Na página. mesma época, tem que fazer redação, matemática. Eu tenho pesadelo com a matemática daquele tempo, até hoje. Até hoje eu tenho pesadelo com álgebra. Juro por Deus. Eu também. Eu não, tenho eu não era pesadelo álgebra, com matemática, álgebra. Eu acordo no meio da noite e eu me lembro de quando eu estava na faculdade fazendo Daí você álgebra respira e aliviado. sofrendo. Eu era geometria. Graças a Deus acabou, passei essa fase. Sim. Mas uma das coisas que eles exigiam, tinha lá as matérias eletivas, você poderia escolher, mas era obrigatória o speech, a comunicação. Eu não sei se é até hoje, não sei Nossa, se... isso é maravilhoso, né? Todo mundo era obrigado a fazer. Sim. E é o básico, porque da mesma forma que você precisa aprender a escrever, saber fazer uma redação para fazer um trabalho escrito, você vai precisar falar até para se formar. Você vai apresentar um trabalho oral. Para expressar alguma coisa. E aqui a gente não vê isso, né? E as pessoas acabam tendo dificuldade. Parece que está começando, né? Por conta dessas escolas, aumentou o número de escolas internacionais, então eles estão adotando, algumas escolas estão adotando isso e eu acho ótimo, tem que preparar mesmo. Mas o que eu digo, deveria ter um momento na formação do professor para que ele aprendesse a cuidar da própria voz. Olha, faz aí alguns meses, eu estava fazendo uma live lá em São Luís do Purunã, era um dia bem frio, não estava com uma iluminação de acordo com os padrões aqui do Vinícius Sgarbi. Estava assim, estava feiosa na história. Mas eu tinha marcado a live, queria trocar uma ideia, algumas pessoas me pedindo o tema, resolvi falar sobre voz. E aí a minha equipe pegou um pedacinho dessa live e postou lá uma conversinha minha e tal. Eu fico impressionada, porque jamais aconteceu um negócio desse, mas hoje eu vi esse vídeo, acredite, eu que não tenho ainda um número grande de seguidores, esse vídeo já rodou para 500 mil pessoas. Uau, que bacana! E é sobre voz. Mas me deixa um pouco, assim, perplexa, porque as pessoas assistem o vídeo, eu falo, por que você quer mudar a tua voz? Tua voz é única no mundo. E embaixo os comentários são assim, eu tenho voz de ganso, porque minha voz é isso, minha voz é aquilo, as pessoas saem assim se atacando de um jeito, e que eu fico pensando, fique um dia sem voz, diazinho, para ver como você se apaixona por ela. Mas a gente se implica aprenda a usar a isso voz que bem. Hoje as pessoas se escutam mais, porque elas gravam mensagens. Mas continuam se odiando. Mas é estranho. A gente já mas se antes implicava, a gente não sabia como a gente era. se implicava no tempo da secretária eletrônica, né? Lembra? A gente ouvia a nossa voz, meu Deus, coisa horrível. Mas você sabia que depois de um tempo, quando você ouve pela primeira vez a tua voz, isso te causa uma estranheza, porque você perde imediatamente o referencial da ressonância interna, da vibração óssea, que faz com que a ressonância aconteça e a gente, então, ouve pelo ouvido e por essa maravilhosa sensação de vibração. Se a gente encosta a mão no corpo, a gente sente a voz vibrando. Mas, na hora que você ouve lá, diz, cadê aquilo que eu estava ouvindo? Estava tão bonito, de repente não está mais. Mas aí, com o passar do tempo... Vou falar menos, né? Vou fazer isso. Aí começam os ataques. Bom, com o passar do tempo... Isso vai minimizando e você, quando você tem o hábito de se ouvir, você passa a não perceber essa diferença. Então, um bom exercício é esse, grava a mensagem e escuta. Claro, eu sempre falo isso.
Melhor coisa que aconteceu para nossa turma fonoaudiológica Esse é lance esse do WhatsApp. vídeo. Vai, grava esse áudio, grava Mas esse vamos te vídeo. contar também, aquelas mensagens de 2 minutos. Ah, não. Isso só com amigos, quando a gente tá batendo papo assim. Não, mas com amigos eu tenho E olha liberdade lá. para dizer, cara, Para, eu já né? parei no 30 segundos, não me mande mais mensagem assim. Mensagem tem que ser de 1 minuto no Eu tenho uma amiga máximo. que me manda mensagem de 8 minutos. Eu digo, olha, só no ano que vem. Vou reservar a tua mensagem para um dia que eu não estiver Eu vou fazendo deixar nada. aqui um dia assim, bem tranquilo. É praticamente um podcast. Não aguarde retorno breve. É um podcast, é um programa de rádio, né? Um programa de rádio. Deus do céu, mas Vou como é que viajar, pode? vou ouvir suas mensagens no percurso. Meu Deus do céu, mas aí é que tá. Hoje o mundo pede objetividade e cada um que se vire com isso. Se você não é objetivo, trate-se. E o né? É 2 horas para falar um negócio. Agora, você adotou esse estilo de vida agora rural. Você foi morar no mato. Me conta um pouquinho. Bom, João, eu tenho uma vida dedicada a consultório que, quando eu olho minha trajetória, eu até me assusto, porque das 8 da manhã às 8 da noite, às vezes até mais, sempre essa rotina, todos os dias, e trabalhando também final de semana, e sempre a minha vida foi muito no presencial. Então, antes da pandemia, eu viajava pelo Brasil afora, e aí não tem glamour nenhum nisso, porque um dia você está lá não sei aonde, no outro dia você está estourado, porque você ficou em aeroporto E até o de tempo que você madrugada. perde no aeroporto, no avião, não tem o menor fale. sentido. Não, Não. sem contar que às vezes perde aniversário de um, festa Tudo, do outro. tudo. Tem a vida social também, né? Então, A minha ficou bastante prejudicada com as minhas escolhas e com as minhas missões. Mas, enfim, agora eu estou recuperando tudo isso, porque a pandemia me possibilitou atender online. E quando começou o primeiro dia, eu lembro que eu estava com uma semana assim, era viagem, eu tinha um semestre inteiro de coisa marcada e foi paf. Eu falei, não existo mais agora. Como é que eu vou fazer? E aí eu lembro que fui para o meu quarto, fiz uma meditação, falei, mas eu já atendo online. Eu acho que as pessoas vão se acostumar. Preparei um cantinho gostoso para, então, se tornar meu consultório, e ali fui. E fui descobrindo que a minha vida mudou por causa de uma boa Wi-Fi. E hoje eu posso estar em qualquer lugar. E essa história do rural aconteceu porque eu passei uns dias aqui na Serra de São Luís e achei tão gostoso, e acabou dando certo de eu ter lá um espacinho para ir nos finais de semana. E aí eu descobri também que a internet era tão boa que eu podia dar treinamento. A semana passada, às vezes eu não me arriscava muito, treinamento com muita gente. Eu dei um treinamento de horas para 150 pessoas, no meio do mato. coisa boa, né? Não é demais? Eu adoro. Aí você abre a janela, vai O lá, caseiro bate passou um na tua papo. janela ali, tava você ali falando com o computador, não entendeu Não, já nada. estão sabendo como é que é essa história. E aí os cachorros, aquela vida assim, eu acho que a gente descobriu que a gente pode viver de uma forma tão diferente. Mais simples. E valorizar o aqui, o agora. Por isso que isso tem muito a ver com comunicação. Para de onda, faz o que você tem que fazer. Se isso envolve a tua comunicação, se prepara. Porque tem muita ciência que ajuda você a se desenvolver. E você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode mostrar quem você é. Não vale muito a pena, não vale? Nossa, É. muito mesmo. É. Eu votei que a Vanusa também já adotou o mato. o interior também. É. Eu acho que vou ter que adotar esse. Mas ele esse anda modelo. dando umas escapadas aí pro experimentar. mar. Eu gosto de É. Morretes, eu vou para Morretes, adoro. É muito gostoso lá. Uma Eu delícia. acho que o importante é estar nesse movimento interno de se sentir feliz naquilo que a gente está fazendo. E quem trabalha com essa relação de tempo, o meu tempo fica à disposição da outra pessoa. A minha vida fica à disposição da outra pessoa. E eu, há alguns anos, vocês sabem, eu tive um câncerzinho básico, né, Vanusa? Nós aí fomos presenteadas com esse ensinamento e com esse aprendizado todo. Isso te coloca também para entender, o que eu quero? Com quem eu quero usar o meu tempo? Não, porque eu não quero gastar o meu tempo, eu quero usar muito bem ele. E aí eu preciso colocar isso numa balança
e não perder meu foco, porque é muito Que fácil legal. a gente deixar a vida passar, Muito né? bacana. E É. às vezes a gente nota que perdeu tanto tempo com Aham, pessoas ou em lugares ou em situações que que não precisava. não mereciam, né, esse tempo teu que você coloca nisso. Mas muitas vezes você não consegue mensurar aquilo que é importante, necessário, calcular e acaba sempre fazendo o a mais. E esse a mais que às vezes te pega, né? Sim, te leva a tua vida embora. Sim. Né? E eu acho que isso que é o... Lógico, não tem nada a dizer, né, em relação à pandemia, mas eu acho que esse aprendizado aí fica para todo mundo, né? Viver o agora e em honra a todos que não tiveram oportunidade de ter a vacina, de ir para frente, e é um compromisso que cada um tem que assumir, de ser feliz, de fazer o que gosta e da melhor forma possível. É isso, né? também acho. Olha aí. Que legal, passou rápido pra caramba. Muito, Ai, nem muito. Mais sabe. rápido do que eu imaginava. Então, A eu gente- espero vocês para um bate-papo lá em São Luís. A gente tem que agora. continuar. Nossa, que Vamos- delícia! Aí vai ser uma vista mais bonita, né? A gente tem que pegar uma janelona lá. Tem. Ou a gente faz ao ar livre, né? Com certeza, O Vinícius nos ajuda no cenário lá. Com certeza. com certeza. Cida, obrigada, Cida. Olha, é uma alegria tão grande, porque sempre é uma alegria, Sempre. mas tem pessoas que elas estão muito mais conectadas à nossa história, e daí é mais gostoso ainda. Com Né? certeza. Bater um verdade, papo assim. é verdade. E para mim, eu quero agradecer. Muito bom. Vocês são duas pessoas que eu adoro demais, que eu respeito demais, admiro. Que bom, obrigada. Então, me sinto muito honrada. Muito legal, obrigado mesmo. E como é que as Esse pessoas te bate-papo. acham, te encontram para Só ir lá absorver procurar. todo esse conhecimento? Procura Cida Stier no Instagram. No Instagram, eu acho que é o mais fácil, porque no Instagram ali eu dou a minha parcela de contribuição com algumas dicas, algumas orientações para quem quer começar a ter Mas esse qual é o nome do olhar. perfil lá? ¡Cida Stier. Uhum, Cida Tudo Stier, o negócio é junto. procurar É. Cida Stier. uhum. Obrigado, Cida. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.